Pessoal, próxima grande área do conhecimento é a filosofia da mente. Então, a filosofia da mente é o campo que investiga tudo que está relacionado com a mente humana. Ou seja, o que são os fenômenos psicológicos, o que são os estados mentais, o que é a consciência. Pode uma máquina adquirir consciência? Entre outras questões. Então, tudo quando eu pergunto pela mente envolve a filosofia da mente. Entra num diálogo muito grande com os neurocientistas que estão estudando os neurônios. O filósofo está querendo saber, mas afinal de contas, o que é a mente? O que permite a consciência? O que diferencia a nossa mente das demais? A gente pode replicar essa mente nas máquinas? Essas são questões da filosofia da mente, tá certo? Ao longo da história da filosofia, as vertentes que mais vão debater isso vão ser praticamente duas, que são as versões monistas e as versões dualistas. A versão monista, ela já surge lá novamente com os pré-socráticos. Olha como é que a gente tá desde todos os nossos vídeos aqui, a gente cita desde os primórdios até a atualidade como que esse debate continua. E o primeiro a defender esse monismo, a possibilidade de mente e corpo ser um só, já nasce com Parmênides. Então, Parmênides ele já fazia uma defesa de que mente e corpo é um só existe uma coisa, uma substância. E falando em substância, outro grande defensor de um monismo é Spinoza. Corpo e mente são um só. O fisicalismo, já mais na nossa contemporaneidade, também vai adotar isso. Tudo são fenômenos físicos e esses fenômenos eles estão todos interligados. O behaviorismo, para explicar o comportamento humano, vai defender esse monismo, ou seja, a crença de que tudo é uma coisa só, não há uma separação entre corpo e alma, corpo e mente, é uma união, tudo é um só. E o funcionalismo também vai explicar dessa maneira monista. Do outro lado, pessoal, a gente vai ter o dualismo que nasce ali com Platão que estava defendendo o quê? Que existe uma divisão no ser humano. O ser humano ele é composto de corpo e de alma. Ou seja, são dois lados diferentes. Aí a gente tem todo aquele pensamento do Platão. Não vem ao caso entrar aqui, a gente entra nisso quando estivermos lá no minicurso da História da Filosofia, mas é uma defesa da separação entre mente e corpo aqui em Platão, tá certo? Mente e alma. Isso também vai acontecer em Descartes, René Descartes. O Descartes ele vai estar falando sobretudo o quê? Que o conhecimento ele é inato, o conhecimento ele está na alma humana. Logo, o corpo só faz parte das experiências. Eu devo cada vez mais tomar cuidado com isso que eu aprendo, com a experiência, purificar ele pela minha razão, para que eu possa chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, olha como é que esses pensadores eles estão debatendo essa questão se corpo e mente são um só. E na contemporaneidade isso vai ser utilizado para tentar explicar o comportamento humano, para criar modelos de filosofia política, modelos de ética, tentar explicar até mesmo a metafísica, sobre esse prisma, se tudo é um só, se as coisas são divididas. E aí uma provocação que fica, mente e corpo são um só ou são separados? Quando a gente morre, todas as nossas memórias elas continuam existindo, há um pós-vida ou não há um pós-vida? Se a gente neste mundo se mostra pelo corpo, o corpo morreu, existe algo para além disso? E os debates também mais interessantes, trazendo a questão da tecnologia atualmente, a inteligência artificial, nós já temos vários modelos de IA fraca, IA forte, olha aí o chat GPT, que consegue praticamente criar um texto sozinho, consegue criar algo que fica dificilmente você vai conseguir saber se aquilo é feito pela pessoa ou se trata-se de um plágio. Essa inteligência artificial, ela vai conseguir desenvolver consciência como a gente? Aqui vai entrar um debate sobre exegese e hermenêutica. A máquina, ela só compila dados, ela só replica dados que nós colocamos nela, ou ela consegue pensar autoralmente esses dados? Então, um debate muito interessante que fica na filosofia da mente e abre diálogo para as demais áreas, como a psicologia, a evolução da biologia, a sociobiologia e a ciência da computação. Então, em síntese, pessoal, tentando sintetizar para o vídeo não ficar muito longo, daria para a gente discutir, como eu falei, dá para fazer um curso de um semestre aqui sobre essas temáticas, mas o nosso objetivo aqui de um mini curso é simplesmente introduzir o conceito, introduzir sobre o que se trata, e caso você tenha interesse, procure mais, entre no debate conosco. A filosofia da mente é o campo que investiga tudo relacionado à mente humana, ou seja, quais são os fenômenos psicológicos, o que são eles,
O que são os estados mentais? O que é a consciência? Pode a máquina adquirir consciência? Entre outras questões. E aí, qual é o seu ponto de vista sobre essa questão? Continuamos na próxima grande área do conhecimento. Até breve.